Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e, na sequência, clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes, carteiras de ações, clique aqui no card que está aparecendo para você, siga os procedimentos descritos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período, recebendo todas essas notificações no seu celular ou no seu desktop. Na análise de hoje eu vou falar sobre, além do Ibovespa que está aqui apresentando uma queda de 0,72%, falar de futuros, mini índice, mini dólar, depois venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, Usim 5, Itube 4, Light 3, VVAR3, JBSS3 e BRFS3. Começando pelo Ibov, queda de 0,72% está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação. Chegada na região aqui de suporte, na região de suporte de topos anteriores, esse topo aqui anterior, enfim, 3 topos. Em torno ali, pega num patamar um pouco mais abaixo, 105,422 a 105,319, zona de suporte. Abaixo disso, o outro nível aqui um pouco mais para baixo, onde ficou um tempo parado aqui, ó, batendo nessa região, mais testes nessa faixa de pontos e depois testando aqui como suporte, ali na faixa dos 104.728 pontos. São os suportes mais próximos. O Bovespa segue dentro de um movimento de queda que anulou sua tendência de alta de curto prazo, ou seja, já não temos mais uma tendência de alta aqui no curto prazo, no gráfico diário. Então, perdeu o fundo, o último fundo ascendente, dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Lembrando, essa semana mais curta, só temos o pregão de amanhã, sexta-feira é feriado. E aqui no gráfico semanal, o suporte mais relevante fica na faixa dos 105.077 pontos. Abaixo disso, a gente vai falar de suporte em 104.089. Enfim, local onde o Ibov pode gerar alguma sinalização de alta pelo gráfico semanal de fundo ascendente. Ideal que tivesse mais 1 a 2 semanas aqui para depois gerar, principalmente mais 2 semanas. 2 semanas fracas aqui, mais de lado, para depois gerar uma nova sinalização de alta de fundo ascendente, seguindo aqui com topos e fundos ascendentes, sem alterar sua tendência de alta. Agora, se vier com fechamento de uma semana para baixo da média com nova mínima na sequência, já começa a dar uns sinais de enfraquecimento da tendência de alta de médio prazo. Futuros, gráfico de 60 minutos, só lembrando de você dar um like, um joinha aí se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado. Deixe seu like, seu joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, que tem bastante conteúdo de aprendizado também dentro do canal, me ajuda a disseminar dentro do YouTube. Então, nos futuros, mini índice dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, já arrastando um pouco essa tendência de baixa, e agora uma boa recuperação mais para o fechamento do pregão aqui, ó. Então, um bom candle de alta. Dentro desse movimento de subida e principalmente voltando para cima desse patamar aqui que eu estou traçando essa linha horizontal, ou seja, acima dessa região de 106.440, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, 106.440, gera aqui, pode vir até abrir subindo um pouco mais, recua, gera fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 106.440, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, ou mesmo abre caindo e fica aqui de lado e depois gera um pivô de alta no próximo pregão, também possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora. Por outro lado, olhando até para o gráfico aqui de 30 minutos, caso ocorra uma abertura aqui para baixo, um topo abaixo desse último topo aqui, volta a ficar interessante para se trabalhar na venda de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 5 minutos principalmente. Jogando no gráfico de 5 minutos, você já abre caindo, vem para baixo desse nível aqui, ó, desses dois topos, região ali por volta dos 106.305, vem para baixo desse patamar e passa a proporcionar topo descendente basicamente nessa região aqui ou um pouco abaixo dessa região, foco maior na ponta vendedora no mini índice, mas pela forma como está acabando o pregão, vai ficar apontando um pouco mais, de forma um pouco mais interessante para buscar operação na ponta compradora, principalmente se houver a manutenção do mini índice acima dos 440 e não passar a gerar topo, que seria falando de compra, né? Se passar a gerar topo para baixo da região dos 305, voltar para baixo dos 440 e ainda gerar topo descendente no gráfico 5 minutos abaixo dos 305, 106.305, foco maior na venda. No dólar, o dia de hoje de estabilidade,
uma leve alta de 0,13%, que é no de definição. Lembrando, o dólar já tem um movimento longo para cima, e onde é que o dólar chegou? Em uma zona importante de resistência, mas até agora não entrou pressão vendedora forte no dólar, ou seja, não quebrou a sequência de mínimas ascendentes no gráfico diário. Então até agora não houve nenhuma sinalização de baixa. A primeira sinalização de baixa, perda da mínima de hoje, localizada em 467,50. Resistências válidas àquela região que eu já citei nas últimas análises, 485 até 497, é uma região pesada de resistência para o dólar. Então, se o dólar ficar aqui de lado aqui alguns dias e depois romper para cima, aí sim aumenta a chance de dar uma acelerada para cima dessa região de 4.200, arredondando. Aumentaria a chance de ter algo mais relevante para cima. Se romper a partir de agora, abre-se a chance de, depois do rompimento, ter justamente um recuo, uma correção logo após o rompimento. Indo para o gráfico 60 minutos, temos o que no gráfico 60 minutos? Tínhamos aqui uma tendência basicamente de alta, que veio aqui com topos e fundos ascendentes, e aí veio aqui essa hora de pregão, apesar de não ter fechado para baixo da média, perdeu essa região aqui basicamente de uma lateralização. Então furou esse patamar aqui, vamos dizer assim, deu uma machucada no gráfico, na parte dos compradores, né? O que era um suportezinho foi furado aqui para baixo, e ainda gerando sinal de enfraquecimento dessa tendência do G60, porque supera topos anteriores, mas não deslancha para cima. Movimento mais arrastado e vem um movimento mais forte. Dentro desse contexto aqui atual, se houver principalmente topo descendente para baixo, desculpa, para baixo dos 478, até aceitável para baixo dos 484,50, ou seja, se fosse para baixo dos 478,50, melhor ainda. Mas aceitável ainda para baixo dos 484, ou seja, abre aqui subindo de maneira fraca e gera sinalização de topo mais relevante para baixo, mais interessante para venda. Agora, se for para baixo dos 478,50 que eu mencionei, olha a quantidade de fundos aqui, ó, no gráfico de 10 minutos. Vem para baixo desse patamar e passa a gerar topo descendente, fica muito mais para se buscar operação na ponta vendedora em cima do dólar. Por outro lado, vem para cima aqui de toda essa região, ó, de 484,50 a 487. Vem para cima dessa região, ou seja, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 e de 5 minutos, acima do 187 preferencialmente, fica mais para se buscar a operação de compra. Qualquer mudança do que eu estou comentando aqui, falarei na live a partir das 10h45, radar do mercado, que acontece aqui diariamente, aqui no canal que eu falo. PETR4, vamos para as ações então. Nas ações nós temos a Petro com a queda no pregão de hoje, ainda não saiu o leilão de fechamento, queda de 0,6%. Ativo, como eu já disse, nos últimos pregões. Se ficar aqui, ó, escorrega um pouquinho mais e gera a sinalização de alta, fico interessado em buscar a operação de compra. Aqui ainda vejo um pouco não encaixando tão bem a entrada na ponta compradora na PETR4. Teria que buscar algo pelo G60, como por exemplo uma possível formação de quê? De fundo duplo no G60, que seria o rompimento da máxima de hoje, seria um fundo duplo, possibilidade de uma compra, tentando pegar a continuidade aqui, pelo menos a replicação do tamanho aqui desse fundo duplo, ou seja, a distância entre esses dois fundos e esse topo, aqui para cima, para apontar para o nível de resistência ali, mais outro nível relevante de resistência do G60 na faixa dos R$ 30,55. Mas o ideal em termos de operação de swing trade é ter mais candles aqui. O movimento foi pegando basicamente de forma resumida, vou jogar num gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Gráfico de 2 dias, olha o tamanho desse movimento, o tempo até desse movimento, né, em número de sessões, cada sessão dessa, cada candle desse, cada barra representando 2 pregões. Então temos aqui 4, nós temos 8, 7. Então 7 seria 14 pregões. 7 aqui nós temos agora uma correção de basicamente está no quarto. Então se ficar mais algum tempo aqui corrigindo esse longo movimento de subida e de maneira fraca, se sustentando acima desses topos anteriores, acima da região ali em torno de R$ 29,00 até os R$ 28,70, seria algo interessante até para a próxima semana buscar operações de compra aí na Petro. Vale 3, queda acentuada de 1,77%, a ação basicamente vai já na sua tendência indefinida, porque eu já tinha mencionado que quando ela voltou para baixo desse nível aqui com gap de baixa, gerando ali algo semelhante a uma ilha de reversão, ou seja, deixando candles soltos aqui entre um gap aqui de alta e outro gap de baixo. Essa ilha de reversão simboliza justamente isso, né? Uma reversão de uma tendência de alta para voltar para uma tendência de baixa. Então, por enquanto, vai começando a confirmar essa chance de reversão dessa tendência. Perda dessa mínima aqui
confirma o final completo aí, tecnicamente falando, o final da tendência de alta de se perder os R$ 46,86. Para a ação realmente ficar mais interessante para compra acima dessa região, que é o cenário mais positivo. Para arriscar a compra em cima de alguma zona de suporte que ela venha testar como 46,86 e 46,75, mais abaixo 46,52, teria que ter algum candle mais fraco aqui de queda para buscar uma compra na superação da máxima desse candle, tentando pegar o que? Um movimento pelo menos subido para se aproximar da média móvel exponencial de 3 períodos ou dessa região de topo anterior. Desculpa, por volta aqui dos R$ 48,70. Os Minas, o pregão de hoje, fechamento aí para baixo da região aqui, deixa eu só confirmar aqui, ó, saiu agora o leilão de fechamento, os Minas. Uzi Minas, terminou saindo aqui da Uzi Minas, jogar no Uzi Minas. Saiu então do leilão de fechamento com a queda de 1,56%. No pregão de hoje, ela bateu nessa faixa aqui de suportes de topos anteriores e gap, ou seja, uma região de suporte, e gerou uma sinalização de alta no G60. Eu busquei uma compra no papel se superasse essa máxima aqui, que era os R$ 7,80, com stop abaixo dessa mínima. Então dá para perceber que ela acionou o stop. Qual era o objetivo dessa entrada? De se ela se recupera a partir do ponto do gap e gera todo o movimento para cima, a relação risco-ganho, ou seja, se essa operação dá certo, uma compra em cima do patamar de suporte, dentro de um movimento inteiro de subida, uma correção batendo no patamar de suporte, gera aqui uma nova sinalização de fundo ascendente no gráfico diário, já iniciando pelo G60, ela geraria uma boa relação risco-ganho para essa operação, para um stop mais curto. Então esse stop foi acionado, isso representou uma perda de 1,92% na operação, capital total redução de 0,31%. Itaú Unibanco, Itub 4, pregão de hoje, queda de 0,84%. Ativo segue dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, a tendência era de alta, estou traçando aqui para você verificar que a tendência era de alta através de topos e fundos ascendentes e agora a tendência foi anulada. A tendência foi anulada através da perda da mínima desse fundo. Então, até para quem está aí no curso Invista Melhor usando análise técnica, hoje, live às 19h30, então vou falar a respeito de todas essas questões que são abordadas justamente no curso. Então, final da tendência de alta no ativo, para buscar a operação de compra, o ideal é que ela voltasse de maneira forte para cima dessa região de topos anteriores e desse fundo aqui anterior. Então, ou seja, voltar basicamente, ele falando no valor mais alto, volta para cima dos R$ 36,22. Saiu agora o leilão de fechamento de Itub com queda de 1,01%. Arriscando um pouco mais, essa eu ainda deixaria passar, eu prefiro um fechamento acima ali da média, porque está em cima muito da zona de resistência, que ela voltou para baixo, que era um patamar de suporte, agora tende a funcionar como resistência, além de ser a média móvel muito próxima, o preço entre as médias, então prefiro buscar uma entrada através de um fechamento para cima dessa região, preferencialmente de 36,22. Light 3, pregão de hoje, gerou ali um fechamento, deixa eu só confirmar se já fechou aqui a Light 3, só confirmando se já fechou a Light 3 com alta de 1,08%, candle semelhante a de um martelo, superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de compra, baseado em cima de um patamar e de topos anteriores que ela veio testar, como um patamar de suporte, uma chance de gerar um fundo aqui no gráfico diário, considerando ali o gráfico semanal que está em cima no patamar de resistência, ou seja, que chegou de maneira forte na resistência, gera um movimento aqui para baixo. Então ela pode trazer justamente um novo movimento de alta aqui no gráfico diário. Então, uma das possibilidades de entrar no próximo pregão, superação da máxima do pregão de hoje. Na Light 3, a superação dos 19,72, o stop ficaria abaixo de 19,32. VVR3, pregão de hoje de bastante volatilidade. No pregão de hoje, a volatilidade média do ativo, já até ontem era na faixa de 22 centavos em médio, que ela oscilava ali para cima ou para baixo no decorrer de cada pregão, considerando os últimos 10 pregões. Só hoje, 66 centavos, 3 vezes a volatilidade média que ela tinha até o pregão de ontem. Aí a volatilidade média subiu para 27 centavos. Então o ativo veio para testar com essa volatilidade forte uma zona de suporte que eu destaquei na análise pela manhã no radar do mercado. O ativo estava caindo um pouco, não estava caindo bastante, não tinha caído ainda bastante. E eu cheguei a mencionar que era um papel que pelo gráfico mensal, observe o gráfico mensal desse ativo, um movimento forte para cima, chega na resistência e agora ela vai fazendo um processo de queda aqui, ó, que eu já também cheguei a comentar no análise especial recente. Análise especial falando de várias periodicidades em cima desse ativo.
está num patamar importante. Significa dizer que vai parar de cair aqui nessa região? Não, mas é uma região importante que pode trazer algo nesse sentido aqui para o papel, ou seja, um rompimento forte aqui para cima. Pensando numa operação de prazo maior em cima desse ativo. Só que se você quiser aguardar alguma sinalização de força por parte dos compradores nesse ativo, seria superação da máxima do mês anterior, desse mês atual, a partir de dezembro, ou superação aqui de tudo, que aí abriria espaço para uma alta mais forte para VVR3. Pelo gráfico semanal, a gente tem aqui o ativo ainda dentro de um movimento de baixo, que pode até escorregar um pouquinho mais para baixo, seria até interessante. Já bateu no suporte que eu já mencionei pela manhã, um suporte de 6,91 a R$ 6,79, zona de suporte mais relevante, e abaixo ainda teria um ponto aqui mais abaixo, gráfico diário, na casa dos R$ 6,48. Então bateu também nesse patamar, gerou ali uma baita recuperação, candle ali que se assemelha, não é aquele clássico, né, o martelo clássico, mas se assemelha por ter uma sombra aqui superior, deixando bastante sombra inferior. Para gerar compra mais interessante a favor de uma nova perspectiva de alta, de tendência de alta em VVR3, seria interessante acontecer o quê? Fundo ascendente pelo menos acima de R$ 7,35. Uma compra que agora eu já vejo um risco muito alto. Por quê? Porque, primeiro, a tendência é de baixo, de topos e fundos e descendentes. Se eu compro aqui agora o ativo, botando stop abaixo da mínima desse candle, é um stop extremamente grande para ter uma boa projeção de risco aqui, ou seja, uma relação risco-ganho não satisfatória. Várias resistências pela frente, ou seja, esse fundo anterior aqui, desde o patamar de 7,23 até o patamar de 7,35. Depois tem ali um patamar de 7,47, aí vem outro topo aqui na faixa de 7,64 e 7,79, enfim, uma série de desafios que mesmo assim, mesmo batendo nesses primeiros desafios que eu mencionei, não geraria uma relação risco-ganho de 1 para 1 ainda, o tamanho do risco da operação. Então, por esse motivo, eu aguardaria um pouco mais. Para day trade, ok, pode buscar a operação de day trade, mas para swing trade, o ideal seria fundos ascendentes acima de 7,35 em via varejo. Na sequência temos aqui JBSS3, que traz aqui agora um sinal de baixa, um topo descendente. Lembrando, qual a tendência de JBSS3? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Resumidamente é isso aqui, topos e fundos descendentes nesse ativo. Então, mais uma sinalização negativa para o papel, vai apontando com a maior probabilidade de perder os 26,60 e escorregar um pouco mais. E até faz sentido, né? Se você pegar que no gráfico mensal, esse aqui é o gráfico mensal, teve todo esse movimento aqui de subida. E agora está no processo de correção que só tem 2 meses, considerando o tamanho do movimento anterior, faz sentido ter algo mais aqui ou para baixo ou lateral. Ela pode até voltar aqui a subir, mas ficar aqui um processo um pouco mais lateral no papel, prejudicando um pouco as operações de compra de swing trade ou de position trade em cima desse papel no atual cenário. Então, ativo nesse momento com viés mais negativo, com cenário mais negativo para o curto prazo, voltaria a ficar um pouco mais interessado em compra de curto prazo se passar a fazer isso aqui. Ó. Primeiro, vem e gera um sinal de W. Primeiro ponto seria essa, a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, até cai aqui, depois rompe essa região aqui para cima e passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar aqui, desse topo anterior, na faixa ali dos R$ 28,19 a R$ 28,29. Enfim, veio para cima dessa faixa de preço, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, mais para compra de swing trade nesse ativo. Nesse momento, apesar de estar no próximo do suporte, eu não ficaria muito interessado em compra em JBSS3. Brasil Foods, BRFS3, temos aqui a tendência de baixa, topos e fundos descendentes nesse papel. Já tem um certo tempo que está nessa tendência de baixa, gráfico mensal também, assim como o JBSS3 vem fazendo um processo de correção, depois de uma estilingada para cima, que parou basicamente em toda essa região aqui de fundos anteriores. Então para aqui nesse patamar, chamada mudança de polaridade, gera aqui um movimento para baixo, ainda não tem nenhuma sinalização clara de parada da queda aqui nessa região que se encontra. Tem um suporte levemente relevante na faixa dos 32,82, mas torna-se mais relevante na faixa dos 31,05 pelo gráfico mensal. No gráfico diário, o papel segue na sua tendência de baixa. Se esticar mais para baixo dos 32 ou até mesmo chegar nos R$ 31 e gerar sinalização para cima, aí fica mais interessante para compra. Pegando até o gráfico semanal, ó, tem essa região aqui de suporte, que é uma região ali por volta dos R$ 31,85, ou seja, para baixo dos 32, essas mínimas aqui também, ó, 32,51.
Isso aí, 32,51, primeiro patamar de suporte, segundo patamar de suporte um pouco mais elevante na faixa dos 31,85. Então, vindo gráfico diário esticando mais para baixo, não esse aqui. Esse aqui também vira um pouco mais para baixo, mas no gráfico diário vai ficar um pouco mais esticado para baixo. Para quê? Seria uma alternativa de se buscar uma operação de compra contra a tendência nesse ativo. Superação da máxima do pregão anterior após ficar mais afastado possível da média móvel exponencial de 13 períodos e em cima de um patamar de suporte num gráfico acima. Um suporte mais relevante de uma periodicidade acima, como por exemplo o gráfico semanal ou até mesmo o gráfico mensal. Mas de imediato ainda não tem essa sinalização de entrada de compra em cima de Brasil Foods. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesta análise. Um grande abraço e até o próximo pregão.